Olá, tudo bem com você? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que a paz do Senhor reine sobre o seu lar, sobre a sua família. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor? Estamos juntos? Muito bem, antes de mais nada, não deixe de colocar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com suas redes sociais e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para o YouTube, toda vez que alguém se inscreve, toda vez que esse vídeo é colocado um like, o YouTube vai entendendo que ele é relevante. Então, quando você faz isso, este estudo se torna relevante para eles e ele vai colocar numa condição melhor dentro da plataforma, vai crescendo aos poucos. Então, faça isso que você vai estar ajudando o canal a semear a palavra do Senhor. Vamos agora para aquela nossa vinheta de sempre. E em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por ter esperado até aqui. Se você estiver de posse da palavra do Senhor, abra comigo, livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Meus queridos, isso aqui é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, o rei que nós lemos aqui na palavra do Senhor, foi o homem mais sábio que passou por essa terra. Então, quando nós lemos as palavras do rei Salomão, não somente aqui no livro de Eclesiastes, mas também em Provérbios, em Cantares, nós vemos realmente extrema sabedoria em tudo aquilo que ele fala. Aqui ele dá uma demonstração para nós sobre a questão do que acontece embaixo do céu. Ele diz que há um tempo para todas as coisas. E nós muitas vezes não compreendemos muito bem isso, né? Nós achamos que o tempo tem que ser como nós queremos, mas isso não acontece dessa forma. A palavra de Deus nos ensina através deste livro de Eclesiastes e de muitos outros, que em tudo que nós estamos vivendo, em tudo que nós estamos participando, tudo vai ter um tempo certo da parte de Deus para ele ser realizado. Não é uma coisa aleatória que acontece por acaso. Nós não somos seres por acaso, nós somos porque houve uma criação. Deus, com a sua palavra, com o seu poder, ele criou todas as coisas. E veja bem, que Deus criou, quando você lê o livro de Gênesis, você vê que no início as coisas eram tudo em trevas. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Por quê? Porque a luz ela precisava estar ali naquele momento para justamente iluminar tudo e a partir dali ele dá sequência na sua criação. Veja bem que o homem foi criado depois que todas as coisas já estavam, cada uma delas, no seu lugar. Porque o homem foi aquele que Deus criou para cuidar de toda a sua criação. Então é um tempo determinado para todas as coisas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Como introdução eu quero dizer para nós: alguém um dia desejou ter a vitória antecipada, mas esqueceu que Deus tem um tempo e hora marcada. Assim, no nascimento como na morte, ninguém vai alcançar o que procura antes do tempo, mas se alcançar, também será passageiro. Então é que nem eu comecei a mensagem falando sobre isso. Tem até uma música muito antiga que dizia, né, que uma pessoa tentou alcançar os seus objetivos antes do tempo, ele chegou até onde ele queria ir, só que ele teve que esperar o tempo certo. Ou seja,
ele ficou parado aguardando que aquele tempo chegasse. Então não adianta nós tentarmos adiantar a nossa vida, tentarmos fazer da nossa vida da maneira que nós achamos que tem que ser. Porque se o nosso Deus não estiver no negócio, com certeza nada vai acontecer. E mesmo que aconteça, será passageiro. Então nós vamos entender isso aqui. Qual o tempo que você está vivendo hoje? A minha primeira pergunta para nós, qual o tempo que você está vivendo hoje? Que tempo você está vivendo na sua vida? Você está vivendo o tempo do amor, o tempo da paz, o tempo da guerra? Você está vivendo o tempo do trabalho árduo? Você está vivendo o tempo que está colhendo aquilo que você plantou? Eu não sei como você está vivendo hoje, mas creia numa coisa: se você estiver passando as fases de acordo com a palavra de Deus, de acordo com como Deus tem mostrado na tua vida, com certeza você vai estar vivendo um tempo bom, mesmo que seja um tempo de muitas lutas, porque nós precisamos lutar para alcançar as nossas vitórias, para alcançar os nossos objetivos. Nada nesta terra vem de graça para mim e para você. A única coisa que é gratuita nesta terra, se você crê no Senhor, é a salvação. A salvação o Senhor te deu gratuitamente. Por quê? Porque Ele já mandou o seu próprio Filho morrer por você na cruz do Calvário. As outras coisas que você vai ter aqui, você vai ter que lutar por elas. Eu quero dar como exemplo para nós o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava no Egito, escravo. Primeiro teve uma fase muito boa, e foi aquela fase em que José era conhecido por aquele povo. Quando José morreu e aquele primeiro faraó que também conheceu José morreu, a história dos hebreus a história de José foi ficando no esquecimento. Esqueceram-se que José foi o homem que, através do nosso Deus, através do Deus Criador, trouxe vitória para o Egito na época da fome, ensinou como aquele povo devia agir, e o Egito se tornou uma nação próspera por causa de José. Só que o tempo passou. O tempo passou e outros que vieram depois daquele faraó e depois de José não conheciam José. E talvez não se tornou José uma história, uma parte da história do Egito. Com certeza deve existir lá nos anais do Egito, mas eles deixaram na insignificância. Aqueles homens depois disso foram escravizados e durante 400 anos estiveram no cativeiro. Eles saíram do cativeiro depois desses 400 anos e foram para o deserto. Por causa de uma situação que eles criaram lá, Deus os fez passar pelo deserto durante 40 anos. Aí a gente olha que durante aqueles 40 anos, quando você abre a palavra do Senhor e lê, você vai ver que foram 40 anos que não faltou nada para aquele povo. Aquele povo, mesmo estando passando ali naquele tempo ainda, como se dizer, seria um discipulado de Deus com aquele povo, por causa da rebeldia deles, mas aquele povo não sentiu falta de nada. Aquele era o tempo de Deus naquele lugar. Precisava que aquilo acontecesse para que quando aqueles homens tomassem a sua terra, a terra prometida, eles pudessem ter a condição de alcançar os objetivos que eles tinham quando entrassem naquela terra. Tá certo que aquela geração que saiu do Egito, nenhuma delas alcançou a terra, salvo Josué e Caleb. Mas, mesmo assim, aquele povo precisava passar por aquilo ali. Deus preparou aquele povo para receber a terra prometida, naqueles 40 anos de deserto. Então a gente vê que foi o tempo de Deus que determinou tudo aquilo. E hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, não é diferente. Todos nós, quando queremos alcançar a nossa vitória antes do tempo, nós com certeza vamos ter muitas desilusões pelo caminho. Eu conheço muita gente que ela olha para a vida de uma outra pessoa e fala: tal pessoa está bem, tal pessoa está aí numa boa hoje, e a minha vida nada aconteceu. Mas antes de se falar isso daquela pessoa, tem que olhar quanto ela fez para alcançar o que ela tem. Eu tenho visto isso na vida de algumas pessoas, de amigos meus. Eu vi as duas coisas. Eu vi amigos meus, por exemplo, que durante o tempo que eles estavam aqui há uns anos atrás, começando ainda uma caminhada de trabalho, de profissão,
essas pessoas se dedicaram, se esforçaram, sabe? Não mediram esforços para alcançar os seus objetivos. E hoje estão com as coisas bem, estão vivendo uma vida razoavelmente boa, uma vida sem atropelos, uma vida em que a pessoa tem condição financeira para poder suprir as necessidades dentro do seu próprio lar, de poder usufruir de algumas vantagens, usufruir de algumas regalias, alguns benefícios, porque no tempo que ela precisava ter lutado, ela lutou. E ao mesmo tempo eu conheço outras pessoas que não fizeram o sacrifício necessário quando tinham as melhores condições para isso. E hoje passam por momentos de até certa dificuldade. Aí a gente lembra, por exemplo, de uma história do tempo de criança, que fala muito, né? Eu não me lembro de ter visto uma história parecida na Bíblia, salvo aquilo que a Bíblia fala no livro de Provérbios, que é o próprio Salomão que fala, né? Que a formiga, ela junta aquilo que ela necessita no verão, para que no inverno ela tenha suprimento. E aí a gente vê, por exemplo, que no tempo de criança tinha uma história que conta a história da formiga e da cigarra. A cigarra vivia ali por onde as formigas estavam, só que as formigas estavam trabalhando, catando os mantimentos, levando para o formigueiro para armazenar para a época do inverno. E a cigarra não, a cigarra ficava ali, sabe, cantando, tocando o instrumento dela para lá e para cá, comendo bem, porque era a época que havia alimentação naquele lugar com fartura, e a cigarra comia daqui, comia de lá, tocava daqui, tocava de lá, mas nunca se preocupou em preparar, porque ia chegar o tempo das coisas difíceis, ia chegar o tempo do frio em que ela não poderia mais estar ali correndo, pulando, tocando o seu instrumento, e ela não ia ter como se manter nessa época. E acontece que a historinha conta que nesse tempo ela foi procurar pela formiga, e a formiga tinha mantimento. Eu me lembro que num desenho animado que eu vi na televisão, no final a formiga ainda fala para ela: o que você fez na época que nós estávamos trabalhando? Ah, eu tocava o meu instrumento. Falei: então agora você dança. Isso numa historinha de criança, dando para a gente dar risada, mas é uma realidade que acontece nos nossos dias. Tem pessoas que elas não entendem essa questão do propósito de Deus embaixo dos céus. Muitas vezes nós estamos vivendo épocas muito boas na nossa vida, na nossa idade mais jovem, trabalhando num bom emprego, ganhando um bom salário, e nós não sabemos economizar, porque não sabemos que mais tarde podemos passar pelo dia mau. Não sabemos quando acontecerá esse dia mau, mas quando ele vem nós não economizamos nada para esse dia. Então é muito importante que a gente entenda que há um tempo e um propósito para tudo embaixo dos céus. Por isso eu falei de pessoas que eu conheço que aproveitaram bem esse tempo e pessoas que não aproveitaram tão bem e hoje passam por algumas dificuldades. Então eu quero saber qual o tempo que você está vivendo hoje. Você está vivendo um tempo de alegria, um tempo de festa, ou você está vivendo um tempo de lutas? Saiba discernir sobre este tempo, como você está vivendo, para que você possa fazer uma projeção do teu futuro. Hoje você está trabalhando muito, você está trabalhando de sol a sol, mas você pode parar e pensar: poxa, eu estou trabalhando muito, mas eu estou guardando, porque amanhã eu vou usufruir disso. Agora muitas vezes a pessoa está numa fase também que está bem, está ganhando, e ela só gasta. Ela ganha e o que ela ganha ela gasta, ela ganha e o que ela ganha ela gasta. Ou seja, ela está fazendo de uma forma que mais tarde ela vai sentir falta. Então é muito importante a gente conhecer o tempo que nós estamos vivendo e fazer as coisas caminharem como tem que ser. De que forma você tem buscado os seus sonhos? Sabe, é muito importante que a gente entenda isso. Nossos sonhos são coisas próprias nossas. Nós não podemos viver o sonho dos nossos irmãos. Nós não podemos ver o sonho dos nossos amigos. Eu tenho amigos meus que eles tiveram os seus objetivos alcançados vivendo aquilo que eles viviam. E eu alcancei os meus objetivos de outra forma. Por quê? Eu não posso viver o sonho do meu irmão. Eu não posso viver o sonho do meu amigo, assim como ele não pode viver o meu. Eu já tive essa experiência também na época que eu estava estudando ainda. Quando eu terminei o ginásio, eu fui fazer um curso técnico. E era um curso técnico de algo que eu queria realmente fazer, porque era algo que era um interesse meu, era um projeto de vida meu. E um ano depois um amigo terminou também o ginásio e queria saber
se aquele curso que eu fazia era bom. Eu falei, então eu vou fazer. Ele nunca se projetou para saber se era aquilo mesmo que ele queria. Ele simplesmente entendeu que como para mim estava sendo bom, que seria bom para ele também. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas a pessoa tem que analisar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é esse mesmo o meu projeto de vida para o futuro? A palavra de Deus nos ensina que nós podemos alcançar tudo aquilo que nós buscamos, mas tem que ser da maneira correta, sabe? Nós temos que plantar, fazer uma semeadura daquilo que nós queremos colher mais tarde. Então, não adianta eu querer plantar na seara do meu irmão, na seara dele, quem planta é ele. Eu tenho que ter a minha própria seara, eu tenho que ter a minha própria terra, aonde eu vou plantar, ou seja, eu não tenho que interferir no sonho do meu irmão, eu tenho que viver o meu. Então é muito importante isso. Outra coisa muito importante, não pule fases na sua caminhada. Não tente antecipar o tempo que você quer alcançar o teu objetivo. Viva cada uma das fases como tem que ser vivida. É muito importante que você faça isso, que eu faça isso. Porque senão nós vamos acabar antecipando fases, vamos acabar pulando fases da nossa vida importantes que talvez você no momento não dê a importância devida, mas esta fase vai te trazer um aprendizado para o futuro. Então não adianta você querer pular as fases que está na sua frente, sabe? Você é como, por exemplo, um casamento. A pessoa vai casar, mas espera um pouquinho, ela tem que primeiramente conhecer a pessoa, conhecer a família daquela pessoa, fazer com que aquela pessoa também conheça a sua família. Nós vamos conhecer a nossa índole, o nosso caráter ali no nosso dia a dia. Por isso existe essa fase do namoro, que nem nós aqui como cristãos a gente fala, a fase da oração, que nós começamos a orar, não é para ficar se agarrando pelos cantos, não, é para orar mesmo. É para você com a moça com você, vocês decidirem o que vocês querem para o futuro, se os sonhos de vocês estão relacionados. Porque de repente você conhece uma moça na igreja e a moça fala para você, olha, o meu sonho é ser mãe, o meu sonho é ter uma casa boa, o meu sonho é a gente mais tarde, de repente, até sermos líderes na igreja onde eu estou. Aí o moço fala, não, o meu sonho é viajar para as nações, é ser missionário. Peraí, vamos olhar direitinho se é isso mesmo, porque senão vocês vão entrar em atrito com o sonho de vocês. Então tudo isso, eu estou dando isso como exemplo, mas não quer dizer que você não vá casar para ser missionário, ou a moça não possa casar com um missionário, mas tem que ser adequada o sonho dos dois, sabe? De repente a mulher quer casar e ela quer ter filhos, e o homem quer casar, não, filhos eu não quero. Poxa, vai haver um conflito. Então tudo tem que ser analisado, os nossos sonhos têm que ser analisados, nosso sonho, o meu sonho junto com a minha esposa tem que estar sintonizado. Por isso que a palavra nos ensina que tem que ter um tempo para tudo. Então de repente você pula uma fase dessa, e aí você descobre lá na frente que a tua vocação é ser um missionário para as nações, e a sua esposa com quem você casou, ela fala, vai sozinho que eu não vou te acompanhar. Não tem como. Então isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser buscado em oração, isso tem que ser colocado diante de Deus, porque Deus não vai separar uma família para fazer a obra dele, pode ter certeza disso. Ele arruma uma outra família que tem condições de ir os dois juntos, mas ele não vai separar você da sua esposa e nem vai separar a mulher do seu esposo para que um dos dois faça a obra do Senhor, de forma nenhuma. Eu aprendi isso nos anos que eu tenho trabalhado aí na casa do Senhor, e a minha esposa tem estado comigo em todo o tempo, e eu apoiando também o trabalho dela. Então tem que haver essa concordância. Outra coisa, não deseje o sonho do teu irmão, como eu falei, viva os teus sonhos são muito importantes para Deus. Então viva os teus sonhos, não queira viver os sonhos do teu irmão. A gente vê, por exemplo, aqui que José, ele era um sonhador. Os seus irmãos já não tinham os mesmos sonhos de José, ainda tentaram prejudicar o dele, mas Deus tinha um propósito debaixo do céu, que acabou os sonhos de José sendo adequado também para os seus irmãos, que mesmo não compreendendo a ele,
mesmo fazendo o que fizeram, que venderam ele para os ismaelitas, mandaram José para o Egito. A intenção inicial era matá-lo, mas Deus estava nesse negócio. Quando Deus permitiu que José fosse para o Egito, foi para que o povo, a geração dele, não morresse, para que os seus irmãos continuassem, para que o seu pai ainda pudesse ver o seu filho José, mesmo depois de ter ouvido falar que José havia sido morto por uma fera. Tudo aquilo foi um projeto de Deus e José fazia parte dele. Aqueles moços, os irmãos dele, não sabiam que eles também eram parte do sonho de José, porque eles também foram beneficiados. Então nós precisamos entender isso. Precisamos entender que os nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus, porque Deus há de realizar através do meu e do teu sonho benefícios para as pessoas à nossa volta. Então não permita isso, não pule fases, não viva os sonhos do teu irmão, viva os seus sonhos. Coloque diante de Deus aquilo que você sonha, aquilo que você quer, e Deus há de adequar o seu sonho para que você possa conquistá-lo. José era um sonhador e enfrentou dificuldades para realizar os seus sonhos. Seus irmãos não entendiam, mas faziam parte dele. Então tudo isso, querido, faz parte. Quando você quer realizar alguma coisa, lembre-se que Deus tem um tempo para tudo. Nada do que você quer realizar vai acontecer por acaso. Tudo no tempo de Deus haverá de ser diferente. Quando você talvez alcance algo daquilo que você quer com as suas próprias forças, pode ter certeza, ele vai ser passageiro ou ele vai te trazer dores. Com certeza isso pode acontecer. Agora, quando você vive os teus sonhos na presença do Senhor, e Ele vai preparar o melhor momento para que você possa receber este sonho, para que você possa realizar este sonho, e este sonho será bênção na sua vida. Isso é para tudo. Isso é na vida social, isso é na vida profissional, isso é no casamento principalmente. Como eu falei, Deus não vai unir duas pessoas para depois separá-las por causa do sonho de cada uma. Então não coloquem, se o teu sonho não deu certo, não ponha a culpa em Deus. Você que talvez não olhou como deveria ter olhado, com os olhos que deveria olhar, para saber se aquilo era realmente para você. Eu falei de um amigo, que depois que ele terminou o ginásio, ele foi fazer o mesmo curso que eu, sem ele saber se era aquilo que ele queria. Simplesmente porque eu falei, para mim, ele é ótimo. Por quê? Porque era o meu sonho de conquista. Eu queria realizar aquilo e realizei. Eu me formei eu me formei técnico naquela área, e foi com esse curso técnico que eu cresci, que eu constituí família, que eu criei meus filhos com dignidade. Hoje estão os dois casados, cada um cuidando da sua vida, e eu, junto com a minha esposa, cuidando do nosso dia a dia. Mas foi algo conquistado. Por quê? Porque havia um sonho por trás daquilo, e eu fiz dentro daquilo que deveria ser feito. Eu não pulei, e eu não fui tentar viver o sonho de outra pessoa. Eu vivi o meu mesmo, aquilo que Deus havia preparado para mim. Então, queridos, essa questão de você viver o que tem debaixo dos céus no tempo certo vai te trazer grandes benefícios. Se você tentar antecipar as coisas por tua conta, você corre um risco. Cuidado com o que você semeia também, porque aquilo que você semeia, a palavra de Deus nos ensina, aquilo que eu semear é o que eu vou colher lá na frente. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Papai, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais um dia. Obrigado por cada vida que está do outro lado desta tela assistindo esta mensagem. Que o Senhor possa colocar esta mensagem no coração de cada uma delas. E que elas possam, Senhor, fazer desta mensagem uma referência para que elas possam alcançar os seus sonhos. Que tudo, Senhor, nas nossas vidas seja para a glória do Teu nome. Eu te louvo nesse dia e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, querido, por você ficar aqui até agora. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.